que é preciso nascer com talento? Quanto a performance esportiva é determinada pela nossa genética? Hoje já é possível, inclusive, testar suas habilidades esportivas através de testes genéticos. Em contrapartida, manipulações gênicas são usadas como doping. Se você já se perguntou sobre o papel da genética no desempenho esportivo e na identificação de talentos, esse vídeo é para você. Agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. E o Fala Lu tá sempre antenado, de olho nas tendências, como esse vídeo de hoje, falando de uma coisa super nova, bastante interessante, que tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar, mas que é bem legal mesmo. Aproveita para compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e um monte de gente que vai se interessar pelo tema da genética no esporte. Bom, o impacto da genética na fisiologia e no desempenho esportivo é uma das coisas mais pesquisadas atualmente e muito debatidas. Mas hoje a gente sabe que não é só elucubração a respeito, a gente inclusive consegue medir. Pois é, através de testes genéticos que estão cada vez mais disseminados no mercado. Será que esses testes conseguem determinar um desempenho esportivo e até ajudar a identificar talentos? Por exemplo, será que a gente consegue pegar um bebê recém-nascido, fazer um teste e determinar se ele vai ser um grande jogador de futebol, um tenista, um maratonista, um levantador de peso? Pensa bem, que loucura! Pois é, parece ficção científica, mas já é realidade. Os testes já estão no mercado, assim como o doping genético, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Hoje já tem mais de 100 empresas que oferecem no mercado testes genéticos, várias inclusive aqui no Brasil. E elas têm testes que vão desde ancestralidade, né, para descobrir qual sua origem, esse é o mais comum, até testes para avaliar risco de várias doenças e agora esses pacotes que são vendidos para avaliar a performance esportiva. Mas como é que funcionam esses testes? Bom, os testes vão avaliar genes responsáveis pela resposta do nosso corpo a exercícios e a alguns fatores que estão relacionados à performance esportiva, inclusive como é que você lida com a alimentação. Você colhe o seu material genético através de um swab, igual esse do teste de Covid, mas é só da boca, ou por exemplo um potinho com um pouquinho de saliva. Alguns ainda usam exame de sangue, mas é a minoria. Esses que você colhe o swab, você pode inclusive enviar pelo correio, esperar alguns dias e receber o resultado na sua casa. A empresa vai lá analisar seu DNA para buscar identificar algumas características que estariam relacionadas com o melhor ou pior desempenho esportivo. E já existem formas de identificar, por exemplo, capacidade cardíaca, risco de fratura por estresse, capacidade do corpo de se recuperar, capacidade de ganhar força muscular ou de responder a um treino de força, como é que seu músculo lida com fadiga, resposta à ingesta de carboidrato, de gordura, tudo isso já tem gene que foi identificado que é responsável por fazer essa ação. Uma das coisas que esses testes podem medir, por exemplo, é o gene ACTN3, que produz uma proteína que é fundamental para sprint, para explosão, para força muito rápida. Se você é um sortudo que tem duas cópias dessa proteína, por questões genéticas, você teoricamente teria mais chances de ser bom em esportes que requerem explosão. Mas o fato de ter esse gene não é uma garantia, né? Se você é um sortudo, fez o teste e mostrou que você tem uma super característica boa para sprint. Não quer dizer que você vai ser um atleta olímpico se você não treinar muito, não tiver uma boa cabeça, não lidar bem com lesão e um monte de outras coisas. O contrário também é verdadeiro. Não ter esse gene não quer dizer que você está predestinado ao fracasso. Tem muita coisa que pode ser adaptada. Mas tem várias coisas que são testadas. Mais ou menos 25 variantes genéticas são bem específicas para performance esportiva. Tem um teste, por exemplo, que é vendido com 61 variantes de 47 genes e custa mais ou menos uns R$1.000. Na Europa tem um outro com 50 variantes que custa 269 euros. Nos Estados Unidos tem um teste que faz uma avaliação do nosso genoma completo a um custo de 5.000 euros. Você vai ter tanta informação que talvez você fique até meio maluco avaliando os seus riscos aí, pensando nas doenças que você pode desenvolver. Não sei se vale a pena. Bom, mas será que esses testes são úteis? Um estudo que acabou de ser publicado na European Journal of Applied Physiology buscou examinar as possíveis aplicações de testes de DNA na identificação desses marcadores associados a desempenho atlético. Ele foi fundo nessa análise. E a conclusão do estudo foi que, com as evidências atuais,
Certamente a gente ainda está num estágio muito precoce para determinar como usar a genotipagem como uma ferramenta para prever o desempenho de exercícios e no esporte e até para melhorar os métodos atuais de treinamento. As pesquisas sobre esse tópico têm certas limitações, algumas coisas que fazem com que a gente ainda não consiga usar muito bem. Por exemplo, a falta da medição de fenótipo. O que é fenótipo? É como é que o gene se manifesta na prática, né? Você tem o gene para ter uma característica, mas na vida real, com a sua alimentação, com o seu treino, como é que ele vai se manifestar? Isso ainda não está validado para todos esses genes relacionados ao esporte. Outra coisa interessante é que muitos estudos foram baseados em coortes que, por exemplo, pegaram uma característica, um monte de gente que é sprintista, que tem uma explosão muito forte para tentar achar um gene em comum. Mas essas coortes nem sempre foram as mais adequadas, as melhores, para garantir que aquela característica genética é exatamente a que você precisa para ter aquele desempenho. Outra coisa super importante, fator genético é uma peça de um quebra-cabeça bem amplo, a gente sabe disso, né? Além da genética, tem fatores ambientais, tem o treinamento, que eu acho que é um dos mais importantes, se não o mais importante, questões nutricionais, os fatores mentais, psicológicos, uma pessoa bem treinada, com a genética ótima, mas que não tem uma força mental, por exemplo, para lidar com o esporte de endurance, jamais vai ter um sucesso atlético. Então, essa peça do quebra-cabeça ainda não tem um papel muito grande num todo. Aproveita agora para já dar uma curtida nesse vídeo que tá bem legal, trazendo informações novas, para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, porque agora a gente vai falar de um outro aspecto da genética, que é em relação ao doping genético. O doping genético é basicamente uma consequência da terapia gênica, que é algo que tem evoluído bastante para uma série de doenças e ainda bem, né? Pode ajudar a lidar com um monte de problemas de saúde de forma muito nova. No entanto, ao invés de injetar um DNA no corpo para que a pessoa restaure uma função relacionada a um gene danificado ou ausente, que é o que a gente faz numa terapia gênica, por exemplo, para evitar ou tratar um câncer, no doping genético a gente insere um DNA com o objetivo de melhorar o desempenho atlético. A Agência Mundial Antidopagem, a WADA, que é uma organização internacional que foi criada lá em 99 para promover, coordenar, monitorizar a luta contra o doping em todos os esportes de todas as formas, define já o doping genético como o uso não terapêutico de células, genes, elementos ou modulação da expressão gênica, tendo a capacidade de melhorar o desempenho. Isso está lá nas regras da WADA. Uma das primeiras questões que surgem ao considerar que quando os resultados dos estudos genéticos poderão ser utilizados para fins de doping, por exemplo, alguém faz uma análise genética de um atleta ou alguém em treinamento que mostra que ele tem uma deficiência de uma proteína, o gene que vai codificar uma proteína, e que se ele mudar essa característica genética dele, ele vai se tornar um atleta muito melhor. Então, essa terapia gênica transformaria uma característica negativa do atleta numa característica positiva. Então, isso seria um doping genético. Muitas pessoas concordam com a posição da WADA de que o doping genético é uma ameaça à integridade da competição esportiva, porque você vai corrigir essas deficiências de uma forma não natural. Mas algumas pessoas não pensam da mesma forma, como, por exemplo, uma declaração do professor Julian Salovescu, que é um professor de ética da Universidade de Oxford, que argumenta que aprimoramento genético não é contra o espírito do esporte, que ele é o próprio espírito do esporte, que é selecionar as pessoas com melhores características genéticas. Bom, se é certo, se não é certo usar DNA para melhorar o desempenho atlético, provavelmente o futuro vai nos dizer. Mas fato é que na prática a WADA proíbe o doping genético. Ele está na lista de coisas proibidas desde 2004. Na versão de 2018 houve uma ampliação em relação à proibição do doping genético, adicionando à lista de substâncias e métodos proibidos qualquer agente de edição projetado para alterar sequências do genoma, ou até a regulação da transcrição ou epigenética da expressão gênica, ou seja, algumas coisas mais sofisticadas que poderiam ser feitas em relação ao nosso DNA. Agora, o que não está claro até o momento é como a WADA vai fazer para cumprir essa regra que está escrito lá. Se ela tem capacidade de detectar esse tipo de modificação genética, se já tem metodologia atual
para a obtenção dessas amostras, porque de fato o que talvez tivesse que ser feito é um genoma dos atletas, né? Isso no momento parece que não está sendo feito. Ou se seria feita uma análise do que está lá nesses genes mais relacionados com o desempenho, mas será que não teria que ter uma amostra prévia para mostrar que houve uma alteração genética? Bom, questões complexas, mas isso não cabe a nós agora. Vamos voltar para a história do teste, em relação ao teste e questões éticas. Porque a gente sabe que já é possível, então, testar talentos. Mas será que a gente deveria? Imagina começar a fazer teste genético para escolher qual atleta você vai colocar no seu time. Embora essa informação genética possa fornecer até alguma informação valiosa, ela nunca deveria ser usada como único determinante para identificar um talento ou para fazer um processo de seleção, já que a gente viu que existe um monte de coisa envolvida num bom desempenho. Ela pode ser vista como uma ferramenta complementar aos métodos que já existem, até para apoiar alguns programas personalizados de treinamento e desenvolvimento, sempre com muita orientação, com objetivo, com método, com equipe. O teste genético não é uma bola de cristal para prever o sucesso em nenhum esporte. Não pode garantir resultados super específicos e muito menos ser usado para discriminar ou excluir um atleta. Por exemplo, um atleta que na análise genética mostra que não tem lá um DNA que sintetiza tal proteína que vai deixar ele mais forte. Em teoria, ele não pode ser excluído do time exclusivamente por conta desse dado. O que significa o teste genético para atletas e treinadores? Embora ele possa, então, ter alguma coisa a falar sobre desempenho e ainda ser um campo que vai evoluir muito, é preciso, por enquanto, uma perspectiva bem equilibrada. E eu destaco aqui 3 tópicos importantes. A genética é um fator, como eu já disse, dentro de um quebra-cabeça. É uma pecinha do batalhão de coisas que importam. Então, trabalho duro, dedicação, treinamento adequado, isso tudo continua sendo crucial para o sucesso. Número 2, orientação profissional. Se o teste for algo interessante de alguma forma, ele tem que ser feito e orientado por profissionais qualificados especializados em genética esportiva e em medicina esportiva. Só esses profissionais vão conseguir interpretar o resultado e usar de forma correta no plano de treinamento e desenvolvimento. Então não adianta o atleta fazer um autoteste, já que é possível, né? Comprar na farmácia, aplicar um teste e chegar ao resultado na sua casa. Isso não faz parte do programa de treinamento, então não adianta fazer sozinho, sem saber para que serve. E terceiro, a individualização. O teste genético vai trazer informações de pontos fortes e pontos fracos baseado numa questão genética, mas essa informação deve ser considerada de forma a otimizar algumas coisas baseadas nas demais características do indivíduo. Então, somar o teste a outras informações que você já tem, obviamente, do treinamento, do acompanhamento desse atleta. O Instituto Australiano de Esportes desencoraja, no momento, a realização de testes genéticos e, principalmente, a transferência de material genético ou modificação genética, porque isso a gente já viu que é doping. Além disso, eles já fizeram um parecer em relação aos testes genéticos que coloca uma série de regrinhas e entre elas que os testes, se forem feitos, devem sempre ser feitos com acompanhamento médico e aconselhamento genético, que os testes vendidos diretamente ao consumidor, nesses que você compra online, são fortemente desencorajados e que caso o indivíduo opte por não se submeter a um teste genético, ele não deve ser punido, ou seja, nenhum atleta tem que ser obrigado a ter seu DNA analisado, seu genoma analisado para definir se ele entra ou se ele não entra em time ou alguma seleção qualquer. Bom, fato é que eu, particularmente, entendo muito bem os cientistas que estão cada vez mais investigando essa questão genética, isso é futuro, para trabalhar em relação a qualquer coisa do nosso corpo. Eu entendo também as empresas, obviamente elas estão buscando lucro, estão no mercado porque existe alguma demanda. Eu entendo até os profissionais, médicos e técnicos que trabalham com alto desempenho pensar em usar essas informações para melhorar o treinamento do seu atleta. Agora, você, o atleta amador, alguém que faz esporte por hobby, gastar um bom dinheiro fazendo um teste genético que é vendido aí sem nenhuma restrição, sem saber para que isso vai ser utilizado, o que você vai fazer de fato com essa informação, realmente eu acho uma besteira. Eu não tenho nenhuma vontade de fazer um teste genético para saber se eu sou boa nisso ou naquilo, já que da prática acho que isso não muda em nada a minha relação com o esporte. E aí?
Gostaram do vídeo? Já conheciam esses testes genéticos? Já tinham pensado alguma coisa a respeito ou estão dando um Google agora para investigar de fato quanto custa e está disponível aí na sua cidade? Nada como conhecimento científico para nos ajudar a tomar as melhores decisões em relação ao nosso corpo. E eu espero que esse vídeo ajude vocês em relação a já pensar um pouquinho sobre genética e o futuro do esporte. É isso aí e obrigado por assistir o Fala Lu.